Agora, gente, é a pessoa que passou a história, né? Tá sendo contado em primeira pessoa. Bom, eu nunca fui de ter muitas condições em minha casa. Minha mãe era vendedora ambulante e meu pai abandonou eu, ela e os meus irmãos assim que eu nasci. Então eu nunca tive uma figura paterna em minha vida. Foi muito difícil para minha mãe ter que cuidar ali de 4 crianças sozinha, né? E ainda ter que trabalhar todos os dias para termos o que comer. Então, para ajudar o trabalho, ajudar ali o trabalho dela, ajudar no trabalho dela, né? Ela deixava eu e os meus irmãos na casa da amiga dela, que nós chamávamos de tia Joana. Tia Joana era perfeita. Assim, nunca teve muitas condições também, mas minha mãe pagava um dinheirinho para ajudar ela a cuidar de nós. Tia Joana tinha 2 filhas, Maria e Silvia. Maria era mais velha, que na época tinha por volta de uns 20 a 23 anos, e ajudava a tia Joana com as despesas da casa. Já a Silvia tinha a mesma idade que eu, tínhamos 10 anos. Eu não vou incluir muito os irmãos no relato, porque eles não têm nada a ver com todo esse bafafá, então assim, é irrelevante. Então assim, por sermos ali da mesma idade, era mais fácil amigarmos e ter ali uma boa comunicação. Faz sentido, né? Pela idade, geralmente a gente se aproxima mais, é mais prático, mais fácil. Então passaram-se 5 anos e no meio disso tudo, eu e meus irmãos, né, não precisávamos ficar na casa de tia Joana mais, porque já éramos bem grandinhos e já tínhamos uma idade boa ali, né, para saber cuidar de nós mesmos. Então, a minha mãe sempre deixava um dinheirinho pro almoço e me dava instruções ali de casa, enquanto ela, né, saía para continuar a sua venda de produtos. Então, assim, a mãe dela saía, né, e agora nessa fase aqui do relato, ela já ficava em casa com os irmãos e tudo tranquilo. Mas, nessa fase, ela ia com o meu irmão mais velho, porque, né, ela já estava ficando velha, então ela precisava de uma ajuda ali na sua venda, pois era de produtos agrícolas. Então tinha que ter alguém ali com um pouco mais de força. E aí, eu e a Silvia ainda éramos amigas. E com o passar do tempo, a nossa amizade foi ficando maior e criando um laço de afinidade e confiança. Eu confiava a ela a minha vida, Leandra. E olha só o que me causou. Silvia sempre ia na minha casa para me ajudar com os afazeres domésticos, assim como cozinhar, arrumar a casa, lavar, entre outras coisas. E durante esses momentos, ela me contava sobre sua vida. E como eu já havia dito, Silvia também não tinha ótimas condições de vida. A tia Joana, a mãe dela, só aceitava cuidar de mim e dos meus irmãos se minha mãe pagasse pelo menos 6 mil... eu não sei como que pronuncia essa moeda. 6 mil kazê. Mas deve ter um jeito de pronunciar, e perdão, eu não sei pronunciar. Mas ela até botou entre parênteses que na época era um bom dinheiro. Eu já até ouvi em um filme pronunciando o nome do dinheiro lá, só que eu não vou pronunciar porque vai estar errado, mas eu sei mais ou menos como fala essas siglas, mas eu não vou fazer isso porque eu vou falar errado. Mas é o dinheiro deles lá, sabe? E que na época, né, era um bom dinheirinho para ajudar na casa dela também. Mas continuando, Silvia sempre sonhou alto. Ela sempre dizia que queria ser rica, ter roupas caras, que nem nas novelas, ter muitos carros, ter joias caras e um marido que a bancasse. Sem ter que trabalhar muito, é claro. Ela até conseguiria, porque ela era uma preta linda, Leandra. Sua pele castanho claro, que assim iluminava no sol. Seu corpo esbelto e cheio de curvas. Seu cabelo era crespo e enorme e ela tinha um olhar marcante, junto com sua personalidade vibrante, sem contar o enorme carisma que ela tinha. Isso tudo com certeza trariam muitas coisas boas a ela. Mas Silvia nunca gostou do caminho fácil. Ela sempre quis que tudo acontecesse rápido e no tempo dela. E ela sempre me dizia que de uma forma ou de outra ela ia conquistar tudo o que ela queria na vida, por bem ou por mal. E assim, eu, enquanto escutava, eu só acenava e algumas vezes concordava com o que ela dizia.
Mas eu preferia continuar a estudar e esperar Deus tomar conta da minha vida e também dos meus sonhos. Então eu nunca fui muito ali com as ideias dela, sabe? Eu ficava entre o sim e o não, né? Eu sei como, não quer falar nada porque sabe que a pessoa não vai aguentar ouvir a verdade, mas você também quer manter a amizade, então você fica quieta. Eu te entendo. Mas enfim, até que um dia, Silvia apareceu toda felizinha na porta da minha casa. Ela tava com um vestido colado, toda maquiada, assim, tava muito bonita. E parecia estar usando um perfume diferente. Ela chegou até mim e disse, eu conheci dois rapazes, enquanto andava lá na zona da Mutamba. Eles me chamaram pra sair e pediram que chamasse uma amiga. Então, eu quero que venhas comigo. Lembrando, Leandra, que na época tínhamos 16 anos. E eu imediatamente disse que não. Que éramos muito novas, né, pra ter relacionamentos ou coisas momentâneas com senhores maiores de idade. E que talvez eram até pais de família. Mas é óbvio que ela continuou me fazendo ali a minha mente, né, dizendo palavras bonitas. E ficou ali insistindo, até que eu infelizmente aceitei. A minha mãe, ela assim, era muito rígida. E se ela soubesse daquilo, ela ia me matar de tanto me bater. Então o plano era sair de casa no meio ali das 7 da noite e voltar antes das 9, ou às 9 em ponto. E nesse exato dia, a minha mãe venderia até mais tarde por estar com meu irmão. E eu sabia que ela só estaria em casa novamente por volta da meia-noite, então essa situação acabou ajudando. Resumindo, chegou a hora de sair, ela estava me esperando no portão. Um táxi veio à nossa busca e nos encontramos com os dois senhores em uma hospedaria muito bonita e luxuosa, um hotel. Uma coisa assim, muito fora do meu nível. Antes de entrarmos, Silvia passou por todo o seu corpo ali o perfume novo que ela tinha. O perfume era muito estranho. Não parecia muito normal, não. Era verde com algumas ervas e uns pedacinhos de minhoca dentro. E o cheiro, assim, mas o cheiro era estranhamente agradável. Eu até cheguei a perguntar onde ela tinha comprado aquilo e ela me disse que não era para eu fazer muito caso a respeito e deixar aquilo pra lá. Então, foi o que eu fiz, né? Então a gente entrou no hotel, passou a noite com aqueles dois senhores, cada uma em diferentes quartos. Eu não cheguei a fazer nada com o senhor, mas a Silvia fez as coisas que eu acho que você sabe o que é, né, Leandra? A Silvia fez coisas a mais, ela não. E ganhou dinheiro por isso. Ganhou por volta ali de uns 90 mil da moeda deles. E ganhou em mãos, assim, em espécie. Os senhores pagaram o Uber para voltarmos para casa e assim foi. Eu não vou me estender muito nisso, porque também não tem muita coisa para contar, não é tão relevante. Eu só sei que depois de alguns dias, a Silvia sempre aparecia com roupas caras, sempre pagava o que eu pedia. Sapatos caros, ela aparecia, né, com sapatos caros e tudo do bom e do melhor. E ela continuava usando o tal perfume. Ela continuou fazendo isso por uns 3 anos. E durante esses 3 anos, o brilho de Silvia ia desaparecendo aos poucos. O seu cabelo começou a cair. Ela já não sorria tanto e quando a gente olhava assim para os olhos dela, ela parecia perdida. Como se não soubesse o que fazer. Até que um dia, ela foi pra minha casa e me ofereceu uma pomada, que é tipo um creme, gente, tipo um creme de pele. E a pomada, ela era estranha, porque era da mesma cor do perfume. E também tinha aqueles pedacinhos de ervas, igual o perfume tinha. Só que o creme tinha um bom cheiro. E ela tinha me dito que aquele creme era um creme medicinal e que ajudava com acne, zonas escuras ali na virilha. Então eu agradeci e comecei a usar o bendito creme. Leandra, logo que eu comecei a usar o creme, a minha vida desandou. Minhas notas na escola estavam descendo, eu estava fraca, eu não tinha coragem ou determinação para fazer as coisas. E na minha parte íntima começou a sair um tipo de gosminha com sangue que eu não sabia o que era. Eu ia no médico, né, no ginecologista, quase todos os dias, mas eles não sabiam dizer o resultado, o que era aquilo.
Chegou ao ponto de sair vermes, aquelas minhoquinhas, sabe? Aquelas larvinhas da minha parte íntima. Era como se eu estivesse apodrecendo de dentro para fora. Eu vomitava, desmaiava, eu não conseguia mais ficar em pé. Enquanto Silvia estava bem. Só que nesse momento ela já não me visitava mais. Ela não ligava para saber como eu estava e continuava a sair com os rapazes dela lá na boa vida. Enquanto a amiga dela quase morria. Ela botou uma vaca, né? Não, com certeza. Uma filha da... Enfim, né? Vocês já sabem. Bom, até que um dia, a minha mãe, que é muito cristã, chamou um padre e alguns irmãos da igreja para fazer uma oração e cantar louvores para abençoar tudo. E nisso, que um desses padres entrou, um deles fez uma cara feia. E depois de toda a cantoria e oração, ele chamou a minha mãe para o canto e disse: alguém lançou tala na tua filha. Essa doença que ela tem não é normal. E se você não tratar com as pessoas certas, a sua filha vai ser consumida pelo diabo e morrerá dolorosamente, enquanto a pessoa que fez isso vai viver uma vida bem longa.